gratidão é uma bênção em nossa vida. O texto do Antigo Testamento e o texto do Evangelho de hoje nos trazem lições preciosas sobre a gratidão. Ser grato é algo que nós precisamos cultivar, é um hábito que nós precisamos adquirir para o nosso próprio bem, para o nosso desenvolvimento pessoal e para o bem-estar de toda a sociedade. Reparem como é fácil reclamarmos de tudo. Há pessoas que só reclamam o tempo todo. O que acontece de bom para a maioria de nós quase não é percebido, mas a reclamação está sempre na ponta da nossa língua. Reclama-se sobre tudo, de tudo. Se chove, se faz sol, se esfria, se esquenta. Reclama do custo de vida, reclama dos políticos, e até com razão, né? Mas reclama, aí junta com a outra reclamação e é só reclamação. Há também pequenas reclamações que muitas vezes passam até despercebidas, pois a pessoa já tem por hábito, por vício, viver reclamando, reclamar o tempo todo. Preste atenção nisso. A gente encontra uma pessoa na rua. Você encontra uma pessoa na rua, aí pessoa conhecida. Aí você fala, oi fulano, como que você está? Tá tudo bem com você? E a resposta é normalmente assim, eu estou mais ou menos. Vou levando, vou indo, sabe? Deixa a vida me levar. Ou então a pessoa começa a contar um monte de coisas ruins que aconteceram nos últimos dias. E o pior é que quando essa pessoa somos nós mesmos, os reclamadores, reclama. Queremos que tudo dê certo na nossa vida, mas da nossa boca, do nosso coração, só saem reclamações, lamúrias, pensamentos negativos. Existe uma sentença que diz, a energia segue o pensamento. E já que nós queremos que tudo dê certo na nossa vida, nós precisamos então o quê? Cultivar bons pensamentos. E para início de conversa, sermos gratos. Se nós queremos bênçãos, se queremos prosperidade, se queremos bons acontecimentos no nosso dia a dia, precisamos agradecer o que temos e jamais murmurar pelo que nós gostaríamos de ter e ainda não temos, porque dessa forma nós não teremos nunca. Precisamos abandonar o péssimo hábito de lamuriar, de murmurar, de lamentar e trocar tudo isso por gratidão. Precisamos agradecer mais, não somente a Deus, mas também as pessoas que nos circundam, a natureza, todos os seres vivos. Precisamos cultivar um espírito grato. A gratidão, assim como a fé, também move montanhas. Experimente cultivar o hábito de agradecer e você verá como a vida vai se tornar mais leve. Agradeça aos ascensoristas, aos faxineiros, aos porteiros, aos garis, por tantos serviços prestados. Agradeça seus objetos que te acompanham o tempo todo e facilitam a sua vida. Vamos parar de reclamar o tempo todo. Tenhamos um espírito grato, cultivando a gratidão. No texto de 2 Reis, capítulo 5 de hoje, nós lemos que Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Esse homem poderoso, chamado Naamã, era um homem respeitado. De certa forma, nós podemos até dizer que ele era muito querido. Não apenas pelas pessoas, mas também por Deus. Ele provavelmente tinha tudo o que queria em termos materiais, devido à sua alta patente. Mas uma doença de pele o incomodava, o vencia. Provavelmente essa doença era a hanseníase, né? Pelos relatos, né? Doença de pele e tal. Com tanto poder para liderar um exército, ele via-se impotente perante uma doença. Seguindo a história, chegamos ao ponto em que ele foi até Israel em busca de cura para essa doença que tanto o atormentava. Levou presentes caros para dar ao profeta Eliseu e tinha fé que o profeta faria alguma coisa por ele. Como era um homem poderoso e com certeza muito disciplinado devido ao alto cargo que ele exercia, ele já foi com um roteiro, com um script pronto, com tudo planejado mentalmente de como se procederia a cura. Ele achava que podia controlar isso.
isso, né? Então, na cabeça dele, lá no roteiro dele, o profeta faria uma oração, passaria a mão sobre o local doente e pronto, ele seria curado. Tudo perfeito, tudo muito bem planejado. Só que o nosso comandante caiu do cavalo, pois Eliseu, com toda certeza, mentalmente orientado por Deus, nem ao menos foi até a porta falar com o comandante, mandando que um empregado fosse levar a receita da cura. E a receita era que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Só isso, nada mais. Diante do acontecido, conforme nos relata o texto, Naamã ficou furioso e queria ir embora chateado. Ele estava com raiva, estava muito chateado. Então vamos imaginar na nossa linguagem de hoje como que ele falou. Isso baseado no que está escrito na Bíblia, né? De um jeito assim mais formal, mas nós vamos pensar como seria isso hoje. Aí Naamã teria dito assim: mas como assim me lavar 7 vezes no Rio Jordão? Não tem rio onde eu moro? Ele não vai fazer nenhuma oraçãozinha? Não vai colocar as mãos no local da doença? Ah, ridículo esse Eliseu. Eu mereço muito mais do que isso. Possivelmente, né? Ele pensou assim. Nesse momento, Naamã foi chamado a atenção pelos seus empregados mais inteligentes do que ele naquele momento. Então vamos ao texto. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio na terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta, meu senhor, né, chefe, se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que é então que o senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? E aí a história segue. Vejam como é fácil passarmos da alegria, da expectativa para a lamúria, para a reclamação. Naamã estava todo empolgado, cheio de esperança de que seria curado. Mas bastou apenas que uma situação saísse um pouco do roteiro que ele mesmo havia organizado para que ele se zangasse e não quisesse mais saber de nada. Ele iria abrir mão de uma bênção que o acompanharia pelo resto da sua vida por simples capricho, por ter o seu ego ferido, por pensar que poderia dominar tudo, todos e até a bênção de Deus, até a forma de Deus agir. E assim somos nós, porque é muito fácil falar dos outros, né? É fácil meter o malho aqui no Naamã, porque ele foi isso, foi aquilo, foi ingrato, foi... Mas nós somos assim. Basta que algo aconteça de um jeito diferente de como nós programamos ou de como nós gostaríamos que acontecesse, para que nos zanguemos, joguemos tudo para o alto e saiamos com raiva e não queremos mais saber de nada. Prestemos atenção. Se nossa vida é reclamar, lamentar, lamuriar, murmurar, precisamos quebrar isso em nome de Jesus. Quebre isso da sua vida, jogue isso fora, pare de viver reclamando de tudo, de todos. O segundo texto de hoje, o texto do Evangelho, que nós usaremos para a nossa meditação, é bem conhecido. A cura dos 10 leprosos. Quando pensamos nesse texto, o que nos vem à mente? Muito provavelmente é isso, um resumo desse texto. Jesus curou 10 homens que sofriam de lepra, mas só um voltou para agradecer a cura e os outros 9 ingratos nem ligaram. Não é isso? Pois bem, esse texto fala muito mais sobre nós mesmos do que nós podemos imaginar. Todos nós, ou quase todos, louvamos a atitude do homem que voltou para agradecer e condenamos os outros 9 que deram as costas. Mas aí então eu pergunto,
Quantas vezes nós agradecemos alguma bênção recebida e quantas vezes nós simplesmente ignoramos? A resposta? Muitas vezes, ou mesmo quase sempre, nós ignoramos. Precisamos admitir um fato e com toda certeza fazermos de tudo para mudar isso. Se somos pessoas ingratas, né? Nós somos pessoas ingratas na maioria das vezes, principalmente com coisas pequenas, e infelizmente, assim como aqueles 9 homens que sofriam de lepra e foram curados, muitas vezes nós somos ingratos até nos grandes acontecimentos, até com grandes bênçãos, como aconteceu nessa história que Jesus contou, né? Nessa história relatada no Evangelho. Contou não, relatada, né? Que aconteceu. Entretanto, essa chamada de consciência que nós acabamos de ter, não é para que nós fiquemos tristes, deprimidos, desanimados, achando que a gente não presta e acabou, né? Realmente a gente é meio ruimzinho. Mas não é para isso, não é essa a finalidade, não é esse o objetivo das leituras, dessa meditação de hoje, de jeito nenhum. O objetivo é que nós fiquemos motivados a sermos pessoas melhores de hoje em diante. Vamos fazer uma promessa para nós mesmos diante de Deus. Seremos pessoas melhores a partir de hoje. Vamos aprender o hábito de agradecer por tudo, de coração, seja pequeno ou grande. Vamos nos esforçar para não lamentar de tudo, parar de reclamar e para fazermos a nossa parte na construção de uma vida melhor para nós e para nossos semelhantes, bem como também para toda a criação, para toda a natureza. Vamos deixar essa religiosidade meramente intelectual de lado, onde nós sabemos um monte de textos decorados, né? Principalmente texto da Bíblia, frases motivacionais, um monte de coisa, né? Somos viciados em frases prontas, mas a nossa vida mesmo é um grande vazio existencial. Ou pior, uma vida preenchida por um monte de lixo, de egoísmo, de ganância, fofoca, mentiras, avareza, sem amor, sem amizade. Que a partir de hoje possamos agradecer mais por tudo que nos acontece, que acontece na vida dos nossos parentes, dos nossos amigos, de pessoas que a gente não conhece e fica sabendo. Vamos agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos, mínimas que sejam, que antes de dormir agradeçamos o dia que tivemos e que ao acordar agradeçamos o dia que teremos. Nunca é demais agradecer por tudo, a todos e especialmente a Deus. Que Deus nos abençoe em nossa caminhada. Amém.